Boa tarde. Boa tarde quem está entrando. Merilde, Sarai, boa tarde. Meu pai também. Seu José. Olá! Deixa eu só fixar aqui a nossa live de hoje. Muito bem, doenças da modernidade. Vamos esperar só mais um pouquinho, tá? O pessoal chegando. E eu peço que vocês compartilhem aí, tá? Com mais 5 pessoas para que essa live chegue ao máximo de pessoas possível, né? Para que hoje a gente vai falar bastante coisa interessante. Compartilhem aí com 5 pessoas. E eu já vou chamar a Adriana. Só dar mais um minutinho. Bem-vindos todos. Ana. Pessoal, vocês estão me ouvindo? Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo direitinho aí? Já enviei aqui o convite para ela. A gente vai falar um pouquinho hoje. Quem estava na live ontem, será uma continuação, só que agora com um bate-papo. Seja bem-vinda, Nicinha. E agora com a Adriana, a gente vai conversar um pouquinho sobre as doenças da modernidade. O que são as doenças da modernidade? São, na verdade, o estresse, a ansiedade, essa correria do dia a dia que vão causando aí questões emocionais, questões até físicas, né? São as doenças modernas, né? A gente tem hoje, eu considero que a gente tem hoje uma pandemia de estresse, de ansiedade, de medo, né? Já a Adriana está entrando. E também falar um pouquinho sobre as consequências, né, de tudo isso que a gente está passando nesse momento no planeta e o que está trazendo de sintomas para nós, né? Os medos. Né? Acho que esse é um assunto bem extenso, é um assunto que todo mundo, não tem quem não seja ansioso, não tem quem não seja estressado, né? Não tem quem não seja preocupado com as coisas que vão acontecer, preocupado com o dinheiro, preocupado com a saúde, né? A Adri entrou. Adri, pede para participar. Isso. Porque quando eu mando o convite, nem sempre ele chega. Muito bem, a Adriana já está entrando. Oi! Olá! Boa tarde, amiga! Tudo bem? Tudo bem? Como vai você? Bem, Meu amor. com calor, muito calor, derretendo aqui. Ai, aqui tá bom, que tá ventando bastante. Parece que eu tô com um ventilador natural. Ai, que bom, porque aqui não tem vento algum, ar paradíssimo. Meu Deus. Nossa. Mas, sei lá, tá querendo nublar, acho que vai chover mais tarde.
E aí, como é que você tá? Me fala, tá tudo bem com você? Tudo em ordem, graças a Deus. Então tá Deixa eu só bom. pegar um fio aqui. Deixa eu ver se esse aqui tá bom. Ah, esse tem óculos. Ah, esses filtros são a nossa salvação. Ah, eu adoro. Você tá usando também? Não parece, Eu, tá? eu tô usando, mas eu gosto de um que é bem levinho, assim, mas eu tô maquiada também, além do filtro. Ah, legal. Então, É, Adri, eu já não me maqueio mais, eu já perdi a vergonha. Eu já é, perdi a vergonha, não tem mais. O máximo um batonzinho. a gente vai Mas, perdendo. pois Com esse é, calor, então, que a gente derrete, né? É ruim maquiar. você escolheu um tema super importante hoje, né? Gente, vamos já começar a pegar a água aqui, ó. Vamos deixar pode ser Isso, meio copinho de água do lado do celular. Eu vou compartilhar com 5 pessoas. Espera aí. isso. O pessoal vai compartilhando. Eu já pedi para quem já entrou mais cedo e compartilhando com 5 pessoas, porque aí o Instagram ele engaja, né? Ele manda para mais gente, porque a gente vai falar de um assunto muito importante, vai ajudar muita gente. Então chamem mesmo aquelas pessoas que estão aí sofrendo com ansiedade, com estresse. Cleusa, bem-vinda. Eu vou acenando aqui para o pessoal que está chegando, bem-vinda. A gente vai começar aqui a nossa live, estamos só compartilhando aí com algumas pessoas que a gente acha que vão se beneficiar das informações hoje, das ativações do sistema arcturiano de cura multidimensional. Hoje a gente vai falar das doenças da modernidade. O que é essa vida moderna, corrida, esse corre-corre, que parece que tudo voltou já ao normal, né? O que ele traz de consequências para a gente? O que você acha, Adri? O que você pensa aí em relação a esse tema, as doenças da modernidade? O que a modernidade pode trazer para a gente de consequências que não são muito legais? Bom, primeiro, uma visão muito crítica, né? Primeiro que eu não vejo nada de moderno. Eu acho que nós não somos modernos. Eu acho que a gente ainda está na idade da pedra, né? Por tantas coisas que estão acontecendo, que não era mais para acontecer. Não adianta ter tanta tecnologia se a nossa mente não acompanha, se o nosso coração não acompanha, se os nossos hábitos não acompanham, né? E por que isso? Porque nós temos a tecnologia que vem para facilitar a nossa vida, mas a tecnologia, aliás, a tecnologia não tem culpa de nada, né? A responsabilidade é totalmente nossa, né? A gente continua voltado para fora. Então a gente precisa voltar para dentro, a gente precisa olhar para dentro. Não é porque nós tivemos a pandemia que as pessoas ficaram um pouco mais introspectivas e agora as coisas voltaram ao normal e aí a vida vai voltar ao normal. Bom, segunda coisa, eu acho que a gente não voltou ao normal, né? Eu acho que nós não vivemos uma vida normal. A vida normal vai ser quando não houverem mais as doenças. Sim. Porque não é normal ter doença. A doença não é uma condição normal. Ninguém nasce com doença, né? Nós nascemos perfeitos, tirando, claro, aquelas crianças que já nascem com uma condição, né? Que se você for pegar o volume de nascidos na humanidade, é uma pequena parcela, e mesmo assim nós temos, pela visão espiritualista, de que aquilo é uma condição kármica, então aí já é um outro assunto. Mas nós nascemos perfeitos, nós nascemos, né? A pele limpinha, né? Tudo certo. E aí, quando começa a vida, né? Quando começa o sistema de crenças, a sociedade, o negativismo, tudo isso gera essa energia porque na verdade nós somos seres multidimensionais. O que é um ser multidimensional? Nós somos seres que nos desdobramos em diversas dimensões. Por quê? Porque nós temos diversos corpos, né? Nós temos o corpo físico, que é o que a gente vê. E aí nós temos mais os outros corpos que são invisíveis, né? Então nós temos o corpo energético, nós temos o corpo mental, nós temos o corpo emocional e nós temos o corpo
mental abstrato e depois o corpo búdico, que é o nosso corpo mais ligado à parte espiritual. Esses corpos, nesses corpos que são criadas as coisas. O físico nada mais é do que um resultado do nosso corpo mental e do nosso corpo astral ou emocional e do nosso corpo espiritual, né? Então, quando nós temos essa visão um pouco mais ampla a respeito de nós mesmos, aí nós vamos conseguir entender, peraí, eu tô com uma dor de cabeça, mas da onde vem essa dor de cabeça? Não é só ir lá e tomar um analgésico para você acabar com a sua dor. Não, o teu corpo, ele tá dando um sinal. A gente precisa aprender a ver a vida com os sinais que a vida nos dá. Porque a transmissão, a comunicação, ela não é só escrita, ou só no Instagram, ou só a imagem. A comunicação também é energética. Então, nós precisamos ver os sinais. Se o seu corpo está doente, você precisa olhar para o seu corpo. Se você está sentindo algum tipo de incômodo, aquilo é um start ali. Falar, peraí, olha aqui para mim. Né? O que está acontecendo? Mas as pessoas não fazem isso. Por quê? Porque elas estão sempre correndo. Aí entra essa chamada modernidade, né? Que, na verdade, como a gente hoje em dia tem mais comodidade, nós ficamos também escravos de tudo isso. Porque nós continuamos escravos, né? Antigamente era a Idade Média. Tinha lá um tipo de escravidão. Que nós éramos escravos do senhor feudal. Que quem estudou história, sabe? Tinha o senhor feudal, tinha os castelos, e aí ficava aquelas pessoas ali vivendo em volta daquilo. Era uma semi-escravidão. Porque a terra não era sua, você trabalhava e doava tudo que você ganhava. Hoje em dia nós doamos o nosso tempo. Então as pessoas não têm mais tempo. Né? Tem até um filme e um livro que chama-se Momo e o Senhor do Tempo. Anotem aí. É uma fábula para adultos. E ele fala muito a respeito disso. De pessoas que estão vendendo o tempo e o tempo é a vida. E aí a pessoa não tem mais vida, porque ela doou o tempo dela, né? Então essa correria que a Mariana está falando é um dos fatores dessa tal modernidade que vai fazer com que a gente acabe adoecendo. Mas não é a modernidade a culpada disso tudo. A responsabilidade é nossa, da gente não parar e não olhar para nós, né? E aí a gente tem, acho que quando você escolheu esse tema, você quis dizer sobre as doenças que a gente está vendo agora, que eram doenças que não existiam antigamente, é isso? Isso, exatamente. Estresse, ansiedade, né? E aí que isso acarreta depois as doenças cardíacas, as síndromes do pânico, que eu acredito que são doenças que não vou dizer que nunca existiram, que existem só agora, mas que essa correria do dia a dia, essa escravidão que você está falando, essa modernidade, entre aspas, tem trazido cada vez mais frequentemente. Então, todo mundo, hoje em dia, quem não é ansioso, quem não é estressado, né? Eu moro aqui em Moema e logo cedo já tem aquela buzinação na rua, das pessoas já nervosas, logo cedo, o cara já acorda ansioso, com palpitação, já acorda, já tá xingando o outro na rua. Então, por quê? Porque ele tem horário, é o que você falou, escravos do tempo, tem um horário, tem que cumprir horário, que senão é punido na empresa, né? Então, a correria atrás do dinheiro, atrás do sucesso, que fazem com que as pessoas esqueçam delas mesmas. Elas estão tão focadas em cumprir as tarefas do dia, né? Que não envolvem só apenas o emprego, mas também questões familiares, né? Porque as próprias famílias estão envolvendo as crianças nessa correria diária. A criança sai da escola, vai para o futebol, vai para a ginástica, vai para a aula de inglês, vai para não sei o quê. A criança já, desde pequena, ela já está inserida nessa correria que tudo tem que ter horário.
né? Tem que ter horário para almoçar, porque se ela não almoçar naquele horário, ela vai perder a perua para a escola. Então, a gente não está respeitando nem o nosso ciclo natural que é nosso, humano, por exemplo, em relação à fome. Porque você é obrigado a comer naquele horário, porque tem horário. A empresa, as escolas, a vida faz com que você tenha que seguir aquelas regras, e aí você não respeita o seu corpo, você come quando você não está com fome. Então, a consequência disso é a obesidade, porque as pessoas acabam comendo mais do que deveriam, porque elas não têm tempo para, às vezes, tomar café da manhã, ou, às vezes, fazer refeições fracionadas, porque você vai sair da tua mesa de trabalho para fazer um lanche? Não vai poder. Então, você tem que comer naquele horário, e às vezes a pessoa está ali comendo mais do que ela necessita naquele momento. Então, aí as pessoas acabam ficando fora do peso. Caso de hipertensão, todo mundo hoje, depois de uma certa idade, começa a tomar remédio para pressão alta, né? E outra coisa também, os remédios são gratuitos. Por que o governo dá um remédio gratuito? Vocês nunca se perguntaram isso? Quer dizer que o governo já está esperando que você fique doente? E por que o governo está esperando que você fique doente? Porque ele sabe que existe uma indústria da alimentação que está fazendo comidas com um monte de sódio, de gordura hidrogenada, para que você já fique obeso, para que você já entre nesse ciclo. E você dependa do sistema de saúde, né? Pessoas doentes acreditam na doença. Vocês entenderam? Então, porque pessoas doentes não expandem a consciência. Pessoas doentes não vão pensar na espiritualidade. Elas vão pensar no médico, no horário, no exame, no medo de morrer, né? Então, isso tudo é uma forma de controle mental de massa. Vocês entenderam? Eu sou a pessoa crítica aqui do negócio, eu vou cutucar. Mas acho que tem que cutucar mesmo, tá certo, Adri? Sabe por quê? Por exemplo, eu trabalho com acupuntura. Então, na época do meu curso, eu tive aula com um professor e ele estava contando um caso de uma paciente que ele atendeu, que ele foi chamado para atender porque era uma senhora de idade e ela não andava mais, ela só se alimentava por sonda e ela tinha tiques nervosos, sabe? Porque ela tinha que se alimentar com sonda, por quê? Porque a língua dela tinha tiques, tinha movimentos involuntários que ela não conseguia fazer a deglutição. Então ela tinha, os sintomas eram de uma doença neurológica muito séria, né? Ela não falava mais por conta desses movimentos da língua e ela tinha tiques com a cabeça e tudo. E aí ele foi chamado para fazer acupuntura nela. E quando ele fez a anamnese, ele descobriu que ela estava sendo tratada por uma junta médica que tinha uns 12, 15 médicos e que ela estava tomando exatamente 15 remédios por dia. Ou seja, era o remédio neurológico, o remédio para o estômago, o remédio para acordar, o remédio para dormir. Ou seja, ela estava intoxicada de remédio. E ele falou, bom, a minha função aqui vai ser bem desafiadora, porque a acupuntura, ela é uma técnica que, se você começa a tomar um monte de remédio, ela não vai funcionar. Por quê? Porque ela trabalha com energia. Fecha os meridianos. Exato, fecha os canais, bloqueia os meridianos. Eu vou explicar, se eu estiver errada, você avisa. Mas a acupuntura, pelo que eu sei, ela trabalha no nosso campo energético, no nosso corpo energético. Isso. E esse corpo energético, ele tem os meridianos. E os remédios fecham os meridianos, né? Exatamente. Então, a gente vê muitas mulheres hoje em dia deixando de lado a pílula.
aí uma alteração por causa desses remédios que tem uma batelada de hormônios que é muito forte. Então já existe uma série de jovens, né, mulheres jovens que estão fazendo isso. Tá travado para você? Tá travado seu vídeo. Tá me ouvindo? Tô te ouvindo. Bom, então vamos continuar, né? Então, o que acontece? Isso que eu tô aqui na sala, que o sinal é melhor. Deixa eu fechar aqui alguma coisinha para você. Aí, melhorou. Aí, agora, isso. Ele tá dando um delayzinho, mas eu tô aqui, gente. É que tá, agora sumiu tua imagem. Sumiu sua imagem. Será que você virou a câmera? Mas ele já vai... ele já vai... Ele já vai... Por quê? Uma pessoa que está sendo tratada... o que acontece com os médicos tradicionais, né? Com todo o respeito que eu tenho à profissão de cada um. Sim, esses claro. profissionais, eles têm uma visão cartesiana da vida. O que é uma visão cartesiana? É uma visão... ele não está respondendo aqui o meu... De como se tivesse que reconhecer. Então, essa... agora voltou. Voltou. Quer dizer, mais ou menos. Mais alternativo. Quando você vai fazer uma terapia holística, um tratamento holístico, o que é holístico? O holístico vai ver você como um todo, tá? Do campo energético, do campo mental, do campo emocional e do físico. Né? A gente olha para a pessoa como um todo. Essa é a diferença da terapia holística, do tratamento que é holístico, que é o tratamento como é a medicina chinesa, que é uma medicina muito antiga. Sim. Né? Então, assim, a gente não está aqui falando mal de ninguém, a gente está aqui mostrando as diferenças. É importante vocês que estão nos assistindo entender tudo isso, né? Isso. É vocês perceberem tudo. E o que eu quero falar é que, por exemplo, no caso dessa senhora, ele começou a fazer o tratamento, mesmo sabendo que ela estava... Ele começou a fazer o tratamento, mesmo sabendo que ela estava intoxicada, e como a Adri falou, né, com os meridianos ali todos travados, né, a energia não flui. Quando a energia não flui para os órgãos, para as vísceras, aqueles órgãos e aquelas vísceras passam a ter problemas de função, eles passam a dar tilt, né, falando na gíria. Então eles começam a dar problema mesmo. E aí ele conversou com a família da senhora e falou, olha, ela está tomando muito remédio, o meu trabalho aqui não vai ser efetivo. Mas a gente quer dar um pouco de qualidade de vida, quer saber se de repente... Eu vou sair e entrar de novo, tá? Tá bom, tá. Enquanto isso eu vou conversando, vou falando aqui com o pessoal. E aí, o que acontece? Ele começou a fazer acupuntura, e a família foi conversando com a junta médica, com os médicos, e foi tirando aos poucos... Deixa eu aceitar a Adri aqui. A família foi tirando, junto com os médicos, foi tirando, suavizando os remédios, tirando os remédios aos poucos. Voltou? Ótimo, agora tá bom. Então, eu estava dizendo que, no caso dessa senhora, né, ele conversou com a família, falou, olha, tá tomando muito remédio, o meu trabalho aqui não vai ser efetivo, precisamos conversar com os médicos para poder ir reduzindo o remédio, para ela começar a desmamar desses remédios e ter benefícios com as terapias
alternativas com a acupuntura e tudo. E foi feito isso, foi diminuindo o remédio, ela começou a fazer mais sessões de acupuntura, ele ia lá diariamente tratar dela. E aí o que aconteceu? Porque o início era problema de insônia, tá? Só para vocês se localizarem, ela tinha um problema sério de insônia, ela não conseguia dormir. E aí foi que desencadeou tudo, que aí começou a tomar remédio para dormir, aí o remédio atacou o estômago, aí ela dormia demais, aí ela começou a ter problema para acordar. Então, isso foi desencadeando uma sequência de medicações. E aí foi tirando o remédio e ele falou, olha, eu consigo tratar essa questão do sono com a acupuntura. E por incrível que pareça, gente, essa mulher parecia que reviveu das cinzas. Ela voltou a andar, ela voltou a comer sozinha, aqueles tremores na língua pararam, ela começou a falar algumas palavras. Então, ela estava com sintomas de como se ela tivesse uma doença neurológica seríssima, gravíssima, e, na verdade, não era, ela só estava muito intoxicada. E aí, a família, aos poucos, gradativamente, foi substituindo aquele monte de medicamento, deixando só os medicamentos realmente mais importantes, e ela foi fazendo acupuntura, foi trabalhando com moxa, trabalhando com outras técnicas da medicina chinesa, e ela ficou muito melhor. Então, assim, e eu vejo, como a Adri mesmo falou no começo, eu vejo muita gente jovem, eu atendo muita gente com acupuntura e vejo muita gente jovem já desde cedo tomando muito medicamento. Tomando muito medicamento, se intoxicando. Tem medicamento que abre a visão, então tem gente que começa a ter alucinação, começa a ver coisa, principalmente os tarja preta, que são os psicotrópicos. Então tem que tomar cuidado com essa overdose de medicamento, porque é como se você estivesse usando droga mesmo, droga pesada. Não. Qual é o problema de abrir essa visão? O problema de abrir essa visão é que a pessoa ela não está na frequência da luz. É. Porque para você abrir a sua visão, você precisa estar na frequência da luz. Se você está na frequência das sombras, você vai ver merda. Então, quando abriu a minha visão, por exemplo, eu tinha 13 anos de idade. Abriu a minha visão no meio da rua. Eu só via coisa ruim, eu fui ficando desesperada. Então, aí eu tive que estudar espiritualidade, eu tive que começar a ler. Os 13 anos, né? Graças a Deus, o meu irmão tinha um pouco de conhecimento, então ele começou a me orientar. Que quando eu fui falar para minha mãe, a minha mãe me levou na igreja, achando que eu estava atormentada pelo demônio. E eles foram fazer oração na minha cabeça. E foi até pior, né? Porque faz oração no teu chakra aqui, enfim. Então, eu tive que fazer ali mudar realmente muitas coisas na minha vida desde cedo para eu poder conseguir lidar com a minha mediunidade que abriu tão cedo. E durante muito tempo eu ainda continuei vendo coisas muito, muito feias, muito ruins. Eu falava, meu Deus, será que o plano espiritual é só isso que tem? Não, não era o plano espiritual que é assim. É a minha frequência que estava baixa. E aí eu fui aumentando, né, a frequência conforme os estudos, conforme a meditação, conforme uma série de coisas que eu fiz, porque a história é muito longa. Então isso é muito importante. A busca pela espiritualidade, e quando a gente fala busca da espiritualidade, não quer dizer que você vai parar de comer feijoada, que você vai parar de beijar na boca, que você vai parar de tomar sua cervejinha. Não é isso. É incluir a espiritualidade na sua vida, pensando que você é um ser multidimensional, que você tem outras histórias. Porque é onde nascem as doenças. Essas doenças da modernidade, elas nascem no nosso campo energético, elas nascem no nosso astral, que é o nosso campo emocional, elas nascem no nosso campo mental. Então, um pensamento que você tem dizendo eu não consigo, eu não posso, eu não sou boa o suficiente, eu sou uma mãe horrorosa, eu sou uma profissional, eu sou preguiçosa, qualquer coisa que você falar eu sou, você está decretando, porque o eu sou é um decreto.
Inclusive, eu trouxe aqui para vocês, vou ensinar um decreto de saúde hoje. Continuem aí na live e compartilhem essa live com mais pessoas também, tá? Então, quando você faz o compromisso de que você vai começar a se conectar com uma frequência maior, com uma energia melhor, uma coisa boa, né? Eu tenho pessoas aqui na live que são meus clientes. Então, eles mesmos sabem que quando começa a fazer um reiki, uma mesa radiônica, uma sessão de barras, você vai aumentando, você vai melhorando a sua frequência. E aí, com o tempo, você vai saindo daquela situação que você estava. E é claro, você pode até continuar tendo alguns problemas, mas não são os problemas que te controlam. Você começa a ter um pouco mais de consciência. Você começa a pensar, peraí, eu preciso mudar a minha mente, eu preciso mudar isso aqui. A Adriana falou aquilo ali, assistiu aquilo ali, não sei aonde. Você vai juntando vários pedacinhos até você criar o teu próprio repertório de você saber que tudo isso que você está vendo de doença simplesmente é uma matrix que existe interesse que você pense assim, né? Então, essa modernidade é uma modernidade, sim, mas é uma modernidade apenas tecnológica, porque a nossa mente não acompanhou, o nosso emocional não acompanhou, o nosso astral não acompanhou, né? Então, as pessoas estão o tempo todo preocupadas em agradar as outras, fazer as coisas para agradar os outros, né? Controlar os filhos, controlar o que o outro está pensando. Gente, isso tudo é perda de tempo e de energia. E isso gera doença para você. Porque essa ansiedade em controle, o controle gera ansiedade. O que é ansiedade? Ansiedade é excesso de futuro. Isso. Você só pensa no futuro. Você está vivendo agora? Não está. O que você está fazendo agora? Agora. Isso eu falo muito para os meus clientes. O que você está fazendo agora? Ou você está aqui olhando para mim pensando, nossa, daqui a pouco eu tenho que botar o feijão de molho. Depois eu tenho que botar a roupa no varal. Putz, aquela roupa lá eu manchei. Então a pessoa está olhando para a minha cara, mas a mente dela está em outro lugar. Isso é um vício mental. É um hábito mental, é um condicionamento mental. O que é um condicionamento mental? Nós temos no nosso cérebro sinapses, né? Então, o nosso cérebro ele vai se juntando conforme você começa a pensar. Então, é como se fosse ali uma ligação eletromagnética. Se você pegar a imagem do cérebro, tem um monte de sinais eletromagnéticos que parece que está explodindo, assim, um monte de luzinha. Tá? Só para ser bem didática com vocês. Então, essas sinapses é o jeito de você pensar. Se você pensa sempre da mesma maneira, as sinapses elas já estão ali construídas. Então, isso é um condicionamento mental. Quando você começa a fazer uma terapia, uma mesa, um bar de axis, um reiki, uma acupuntura, você começa a cuidar do teu campo energético, do teu campo mental, do teu campo emocional, começa a mudar essas sinapses. Travou de novo o vídeo. É exatamente isso que ela está falando, gente. A gente precisa mudar os nossos hábitos para que a gente crie novas sinapses, novas ligações neuronais, na verdade. São os neurônios que se ligam e eles conectando. E quando a gente toma um novo rumo, porque a nossa tendência é ser que nem robozinhos. A gente acaba fazendo sempre as mesmas tarefas como se fosse robô, uma linha de produção. E isso é que não pode acontecer, porque além de estar perdendo tempo, da sua vida está passando, você está gastando energia, você não se abre para o novo, você não se abre para aquilo que realmente importa, né? Está todo mundo muito preocupado com a correria diária, em cumprir tarefas, em agradar o outro, mas quando que você pensa em você?
Quando que você fala, não quero me conectar com nada disso, eu quero ficar tranquilo, quero relaxar, quero me cuidar, porque eu tô me sentindo, não tô me sentindo legal, tô precisando me ajudar. Quando que as pessoas fazem isso? Quando? Quando a coisa tá muito feia. Porque aí já tá, o negócio já avançou tanto que já tá interferindo no físico. E aí você começa a ter problemas físicos. Brasileira, eu não desisto nunca. E que bom, que bom, que bom. Então, eu estava dizendo aqui, enquanto você estava tentando reconectar, que a gente precisa sair do padrão robótico de linha de produção, de fazer sempre, todos os dias, a mesma coisa, se abrir para o novo, se enxergar e se cuidar. E quando as pessoas muitas vezes vão procurar ajuda quando a coisa já está muito avançada, quando ela já tem uma doença instalada, quando ela já está numa depressão profunda, né? Quando ela já está com um nível de estresse lá em cima que já está gerando cortisol, né? Então, muita gente que faz aí acompanhamento médico, faz exame de sangue, tem o cortisol lá nas alturas. O que é o cortisol? É o hormônio do estresse, né? Eu, por exemplo, eu sempre trabalhei, antes de começar a trabalhar com terapias, eu trabalhava no mundo corporativo, que era essa coisa robótica e cumprir horário e fazer tudo do mesmo jeito todos os dias, as pressões também que a gente sofre dentro do trabalho, e eu fazia acompanhamento médico, então todo ano eu fazia um check-up, meu médico pedia uma série de exames, e o meu cortisol estava lá nas alturas, isso eu com 30 e poucos anos, e o meu médico falava, menina, o que você anda fazendo? Que você está super estressada. Aí eu não sabia. Eu falava para ele, eu não sei, doutor, por que meu cortisol está alto. Meu cortisol está alto. Ele falava, mas você está estressada? Eu falava, não sei. Quer dizer, eu já estava no padrão de estresse há tanto um tempo que eu não estava percebendo mais. E o meu cortisol estava lá em cima e eu não sentia. Porque as doenças muitas vezes não têm sintomas, tá? Você pode estar doente e nem saber que você está doente. E eu não sentia nada. E eu achava aquilo normal. E ele falou, não, vamos tratar, porque senão você vai ter um infarto. E eu falava, mas como? Nossa, eu faço ginástica, eu trabalho, depois eu vou pro clube treinar. Ele falou, você está estressada e você não está percebendo que você está estressada. Porque é uma doença, o estresse, a ansiedade, a depressão, são doenças sorrateiras. Elas vão chegando devagarzinho na tua vida. E aí, quando você acorda, o negócio já está de um jeito que aí talvez seja necessário mesmo remédio, né? Aí vai ter que tomar medidas mais drásticas para tratar. Então, percebam-se, conheçam-se, façam uma autoanálise para que vocês saibam o que está acontecendo com vocês e procurem ajuda enquanto é tempo, antes de chegar no físico, antes de se agravar, e aí muitas vezes é um caminho sem volta, tá? Muitas vezes as pessoas não se recuperam mais, vão ficar o resto da vida tomando medicação. Então, é muito importante que vocês se autoanalisem, e como a Adriana falou muito bem, nós temos aí as terapias, eu também trabalho com outras terapias, não só com acupuntura, trabalho com mesas radiônicas, trabalho com reiki, a cura multidimensional quituriana, que são terapias para alívio desse peso, dessa carga, porque também tem uma outra coisa, quando você está na lama, a tendência é afundar ainda mais. Então, o que acontece? Você começa a vibrar baixo, num padrão baixo, porque você está infeliz, você não está feliz com a sua vida, você não está feliz com você, e você começa também a atrair para perto de você energias que também não são legais, e que também vão ficar te atrapalhando, te sabotando, fica aquela vozinha na tua cabeça falando, ai, fazer terapia, pra quê? Pra quê? Isso é perda de tempo, você vai gastar dinheiro com o quê? Eu escutei isso de uma paciente ontem, que eu atendi, e ela falou pra mim exatamente isso. Já tinha os sabotadores aqui na minha cabeça falando isso. Ai, pra que você vai fazer isso? Pra que você vai fazer essa limpeza energética? Pra quê? Isso não vai servir pra nada. Então,
É tudo para te impedir de se cuidar, de se tratar. Então, você tem que ser mais forte do que isso. Exato. E existe uma coisa também que a gente precisa entender, que é o seguinte. Nós vivemos numa sociedade que ela está tão instaurado que você fique não consciente que existem mecanismos de fuga. Existem mecanismos de fuga emocional para que você fuja de você. E isso é muito normal. E isso é muito... Se diz que é saudável. O que as pessoas fazem para relaxar? Elas vão tomar uma cervejinha, elas vão assistir um filme, elas vão ficar criando vícios, elas vão ficar criando muletas emocionais. Que pode ser a comida, pode ser a bebida, pode ser um cigarro, pode ser uma droga, né? Porque o lazer está muito ligado. O lazer é a hora que você vai relaxar. Relaxar de quê? Quer dizer que é normal você viver uma vida estressada? Você vive uma vida estressada para você ter 2 dias da semana que você vai relaxar até você morrer, é isso? Então, vocês Ou fazer entendem tudo que não faz, né? Fazer tudo que não faz durante a semana. E aí tem 4 dias de carnaval que você pode fazer o que você quiser, que a gente até já falou isso aqui numa live. Então, assim, será que ninguém está percebendo que isso tudo está anormal, que isso é neurótico, que isso é um sistema neurótico, um sistema adoecendo as pessoas cada vez mais? E você só tem direito de descansar 1 mês por ano. 1 mês por ano. Eu atendo pessoas que estão tão estressadas, com nível de estresse tão alto, que elas demoram 1 mês para baixar a frequência, para baixar aquela agitação. Elas demoram 1 mês. Então, quando acabou as férias, é que a pessoa começa a relaxar. E ela já tem que voltar. Porque o nível de estresse está tão elevado, que ela acorda todo dia com ansiedade, mesmo sabendo que não tem horário para acordar. Ela não aproveita o tempo livre. Ela não faz mesmo viajando, mesmo não aproveita. Ela continua ligada naquela rotina. E ela demora 1 mês para baixar esse nível de estresse. Só que aí já acabou as férias. E aí ela fica esperando um próximo feriado para ela ter a chance de desligar. E aí, por isso que a gente vê as estradas lotadas no fim de semana, que é o pessoal tentando tirar o atraso, tentando fazer alguma coisa. Mas, gente, é doente isso. É uma neurose. Aí você vai para a praia e você se estressa também. Porque tá tudo cheio. Né? Você pega fila no supermercado, assim, tudo quanto é lugar. Então, assim, qual é a saída? A saída é você olhar para você. A saída é você tirar pequenas pausas. A saída é você cuidar do seu emocional, cuidar do seu mental, cuidar das suas energias. Sempre. Que nem você escova o dente. Que nem você escova o dente, você tem que ter. Hoje em dia eu tenho um orçamento para eu cuidar de mim. Eu não tinha isso. Eu fui criando isso ao longo do tempo. Porque eu estava na situação que a Mariana contou, eu também passei por isso. Então eu lembro que eu comecei a fazer uma terapia que eu pagava R$ 50 e a mulher me respondia por e-mail. Era uma terapia por e-mail naquela época. Porque ela era uma terapeuta cara e eu não tinha condições. Eu estava gastando com um monte de outras coisas. E aí eu falei, não, peraí, eu preciso me cuidar, porque eu tô ficando maluca. Então eu comecei eu mandava um e-mail para a mulher, cheio, era um negócio de problema assim, ó. Aí ela me respondia, mandava umas meditações, umas orações, uns vídeos, me dava uns conselhos, comentava umas coisas. Eu não me lembro nem o nome dela agora, uma terapeuta, ela é famosa agora. Mas depois eu lembro o nome e eu falo para vocês. E aí eu comecei a pensar, eu falei, poxa vida, se eu estou gastando R$ 50 com ela, eu preciso aumentar esse valor. Aí eu fui me programando para aumentar esse valor gradativamente, porque eu entendi que aquilo era um autocuidado.
E aí eu comecei a cuidar, investir em cursos, em livros, em terapia para mim mesma, ou um reiki, ou uma barras. Aí eu fui fazendo tudo, porque tudo isso que eu ofereço para vocês, eu passei por isso. E eu fazia isso comigo também, porque aí a minha vida foi melhorando aos poucos, porque eu fui cuidando das minhas energias, né? Então, eu queria trazer aqui para vocês um estudo que eu estou fazendo hoje, que é do livro dos Arcturianos, e é muito interessante porque ele mostra a estrutura do cérebro, né? E ele diz o seguinte: você só consegue ter acesso ao seu. Hoje a Adri está com problemas na internet, mas a gente vai continuar conversando aqui enquanto ela tenta se reconectar, né? Uma coisa que a gente tem que ter em mente, gente, é saber separar o nosso tempo, né? O dia tem 24 horas. Você precisa dormir pelo menos umas 8 horas. O resto do dia você tem que separar o seu tempo, você tem que conseguir para você ter esse momento para você, né? Ela está entrando de novo. Então, assim, planeje-se, né? Esteja preparado para fazer uma terapia, como ela falou, para poder relaxar, para ter contato com a natureza, né? Porque o contato com a natureza é muito importante também. Quando você está num parque, numa praça, não importa, não precisa viajar para montanhas, não é isso. Mas quando você também consegue pôr o pé na terra, se conectar com as plantas, com a natureza, você consegue aliviar essa energia, esse peso. Por quê? Porque também nós estamos 24 horas por dia isolados, a gente está sempre com sapato de borracha, a gente está sempre nas alturas, porque vivemos, eu moro em apartamento, estou sempre no alto. Então, conectar-se com a natureza. A Merinde está perguntando: o reiki limpa os meridianos? Sim, Sim, e equilibra limpa. os chakras. O reiki, a meditação, Sim. o reiki, a meditação, banho de ervas, contato com a terra, contato com a natureza, o contato com você tendo momentos de alegria no seu dia a dia, uma dança, quando você assiste uma comédia e você ri, você também está ali conectada com coisas positivas. E como é que você tá? sabe Então, se os seus meridianos estão bloqueados ou não, com excesso de energia? Porque tem duas coisas, né? Nós temos, às vezes, o excesso de energia, então aquela energia ela fica concentrada no lugar e ela não dissipa, e aí você pode ter dores localizadas ou até espalhadas, porque o meridiano ele percorre, cada órgão tem o seu meridiano e ele percorre o corpo. Então, às vezes você tem uma dor que ela é ao longo daquele meridiano. E também pode ter falta de energia. Por quê? Porque como existem outros lugares que estão obstruindo a energia não flui para determinados pontos e aí você tem falta de energia, o que também pode causar desconforto, dor, às vezes fica frio o lugar. Então, quando tem excesso, o lugar fica quente, como se fosse uma febre localizada. E a falta de energia fica gelado ali. Então, precisa equilibrar. O Reiki é uma das formas de equilibrar, sim, as energias, porque ele equilibra os chakras, e os chakras são os principais vórtices de energia que vão fornecer energia para os órgãos, para todo o corpo, através dos meridianos. Então, os chakras precisam estar alinhados também e energizados, abertos, girando corretamente, tá? Mas todas as terapias energéticas, elas beneficiam você como um todo, né? Trabalhando a questão emocional, mental, física, entendeu? Dri, conclui que você estava falando sobre então, os estudos, estava super interessante. eu estava falando sobre... Então é o seguinte, eu vou explicar com as minhas palavras, porque é um assunto meio complexo. Mas ele diz o seguinte, que o nosso cérebro ele está dividido em várias áreas, né?
E a única maneira de você ter contato com o seu eu superior, que é o eu superior que vai fazer a telepatia, que ele fala nesse capítulo sobre a telepatia. E ele fala que a única maneira de você fazer a telepatia é você não estar conectado com a sua mente crítica, a sua mente julgadora, a sua mente raciocina, a sua mente que está ligada ao raciocínio, que é a mente concreta. Né? Então, nós precisamos nos desligar dessa mente, silenciar essa mente. E isso pode ser feito através da meditação, né? Porque aí, através da meditação, você consegue diminuir a ação dessa mente no seu cérebro. E aí, o seu cérebro mais relaxado, mais silenciado, ele vai ter o contato com uma frequência muito superior, muito maior, né? E aí que você consegue consegue começar a desenvolver a telepatia. Eu dei, inclusive, um exemplo muito bom aqui na live passada, que eu nem percebi, e aí, lendo o livro, eu falei, olha, eu falei isso sem querer. Então, assim, imagina que eu faço telepatia com a Mariana. Só que eu estou com a mente numa frequência baixa. Quando você faz telepatia, você lê o pensamento das pessoas. Então, imagina que a Mariana vai ler o meu pensamento e ela vai ver que eu tô achando que o óculos dela tá feio. Então, vocês entenderam? Estou dando um exemplo assim, né? Então, uma mente crítica sobre o óculos da Mariana, a Mariana vai saber. Vocês viram aquele filme, O que as Mulheres Gostam, uma coisa assim, que o cara começa a ler o pensamento das mulheres? Uhum. Tem até um filme que é o contrário também, que a mulher começa a ler o pensamento dos homens. E aí, quando ele começa a ler o pensamento das mulheres, ele fica assustado. Porque ele fala, meu Deus, como é que a mulher pensa tudo isso? Né? Então, então, é por isso que não dá para a gente fazer a telepatia. Por quê? Porque a gente tem uma mente, né, que está numa baixa frequência. E essa mente vai pegar a baixa frequência do outro. E aí não é para fazer mesmo, então tá certo, né? Então aqueles filmes eles estão fazendo ali uma brincadeira a respeito disso tudo. Então quando você faz a telepatia, porque eu estou falando de telepatia porque logo logo nós vamos evoluir ao ponto de fazer telepatias, porque os arcturianos eles falam através da mente, eles conversam com a gente através da mente. E eles conversam entre eles através da mente, eles não usam a boca mais, né? Então, a gente vai chegar nesse ponto, ou se vocês querem chegar nesse ponto, precisa ter uma mente mais conectada ao teu eu superior. E a mente conectada ao eu superior, ela não está pensando em doença. Ela não está pensando em dinheiro, ela não está pensando que vai faltar alguma coisa. Ela não está pensando na vida do outro. Então, programas como o Big Brother, por exemplo, vão ser abolidos, porque são programas absolutamente desnecessários, em que todos os dias você está lá vendo a vida dos outros, em que eles estão criando estratégias de como um vai tirar o outro, de como um vai puxar o tapete do outro. Isso só vai acontecer quando as pessoas se desconectarem desse tipo de atitude, que é querer saber da vida do outro. Senão eles vão continuar fazendo Big Brother ad eterno. Big Brother, nós vamos ter um Big Brother em que as pessoas vão fazer estratégias de como ajudar o outro, né? Então, esse Big Brother aqui temos uma pessoa que está com um problema. Vamos ajudar o fulano? Vamos. Vamos orar por ela, vamos fazer uma massagem, vou fazer uma comida, eu vou dar água, eu vou dar, entendeu? E só sai da casa quando a pessoa estiver curada. Olha que Big Brother maravilhoso. O Big Brother da cura. Pronto, acabei de inventar um negócio aqui, né? Então, isso é a modernidade. Isso é ser moderno. Que olhar a vida dos outros não é moderno, gente. Eu não estou falando que vocês fazem isso. Estou fazendo uma crítica à sociedade que a gente está vivendo aqui. Eu sei que todo mundo que está aqui na live é perfeito. Eu tenho certeza. Então, é uma reflexão que a gente precisa fazer. Né? O que adianta a gente ter as melhores tecnologias, porque a gente ainda não chegou nas melhores. As melhores tecnologias vão ser quando as mesas radiônicas forem reconhecidas como instrumento de cura, como instrumento de equilíbrio. Quando o reiki tiver, a criança começa a aula
Vamos todo mundo aplicar reiki no coleguinha. Aí aplicou reiki no coleguinha, agora vamos estudar. É assim, isso vai ser a sociedade do futuro, em que as terapias, as técnicas, não vão mais ser chamadas terapias, vão ser chamadas coisas normais, entendeu? Não vai nem precisar mais de mim nem da Mariana, porque todo mundo vai fazer. Essa é a sociedade que eu sonho. Eu sonho com essa sociedade em que eu seja desnecessária. E a Mariana é desnecessária também. Vocês não vão mais Nossa, precisar da seria gente, vocês vão maravilhoso. meditar sozinho. Então, se limpar sozinho. Aí eu e a Mariana, a gente vai fazer outra coisa, né, Mari? A gente vai viver. Eu vou querer. Eu quero conhecer por aí outros orbes, outros planetas, passar uma temporada nas Pleiades, que dizem que é parecido com a Tailândia. Então, eu quero passar uma temporada nas Pleiades. Aí, daqui a pouco, a gente vai lá para Arcturus e tal. Eu quero fazer isso na vida, viajar. Isso. Então, assim, vocês estão entendendo a nossa brincadeira aqui? O momento em que uma live dessa tiver muitas pessoas, né? E o momento em que as pessoas estiverem conectadas com outro tipo de energia, né? Então, esse dia vai chegar. E eu espero que seja breve. Então, assim, o mais importante que a gente está trazendo para vocês nessa live aqui, porque desculpem aí os problemas tecnológicos que eu tive, talvez não seja para eu falar tudo isso que eu estou falando, mas eu vou falar. Então, só para a gente fechar o assunto, depois a Mariana também dá um resumo do que ela entendeu, a gente precisa se conectar com a gente mesma, precisa ter autoconhecimento para perceber se a gente está bem ou não. A gente precisa ter uma rotina de autocuidado, e essa rotina de autocuidado, eu espero que inclua as terapias energéticas, porque a sua energia é muito mais importante do que você ficar tomando remédios. Se você cuida da sua energia, o teu físico vai estar sempre equilibrado e você não precisa desse aparato todo, né? E dessa coisa chamada doença, né? E também que a gente não precisa ficar doente para poder refletir, que foi o meu caso, foi o caso da Mariana, né? E deu tudo certo, ainda bem. Mas, infelizmente, a gente ainda está nesse processo que precisa da doença para poder acordar. E se você está doente, de repente pensa um pouco, né? Na sua vida, em você. Se você conhece alguém que está doente, também manda essa live para essa pessoa, para a pessoa refletir na essência dela, se conectar com essa essência que todos nós temos, tá bom? Isso aí. Lembrando que as doenças são sinais, como você falou lá no comecinho da live, as doenças são sinais para a gente entender o que o nosso corpo quer falar para nós. Então, dependendo da doença, existe até uma área de terapias, e que eu também estudo, que é a metafísica da saúde. Cada doença, cada sintoma que você tem, cada sensação que você tem todo um significado por trás. Por exemplo, as pessoas que têm fibromialgia, elas se sentem amarradas, elas gostariam de ser livres, então o corpo todo dói porque ela se sente amarrada. Aquelas pessoas que têm muitas dores nos ombros, no pescoço, são pessoas que tentam carregar tudo nas costas, elas pegam o problema dos outros para elas. Então toda a doença, ela traz uma informação. Então a reflexão ela é importante justamente para isso, para que você entenda o porquê que você está fazendo determinados sintomas. Por quê? O que está acontecendo comigo? Se você não consegue entender, procure ajuda, porque a gente pode te esclarecer. Olha, você está tendo determinados sintomas por causa disso, daquilo outro. Olha mais para isso aqui, olha mais para aquilo, deixa isso aqui de lado, não está servindo para você. Então, as terapias, elas servem para abrir a nossa mente, a nossa consciência. E, gente, eu quero primeiro agradecer demais. Hoje muita gente entrou, a live está sendo um sucesso. Agradecer
Vão colocando Isso, vão, gente, coraçãozinho. isso, vão curtindo, porque quanto mais vocês curtirem, mais essa live é entregue para mais pessoas e pode ajudar muitas pessoas. Vocês compartilhando essa live com outras pessoas, talvez alguém que você conheça esteja passando por uma situação difícil e precise de uma luz. E ela pode ser essa luz. Ai, meu gato acabou de vir arrastar aqui a minha câmera. Então, agora... Bom, eu vou falar agora... Desculpa, mais. Desculpa, te interrompi. Não, eu já estava assim concluindo. Eu vou passar para vocês agora uns decretos, que são decretos de cocriação da saúde. E eu vou depois publicar isso no meu Instagram. Eu vou fazer um videozinho e vou colocar isso por escrito para vocês copiarem. E vou deixar um videozinho também para vocês assistirem o videozinho várias vezes, porque isso foi uma intuição que eu tive hoje, né? E esse conteúdo eu estou tirando do livro dos símbolos dos arcturianos, né? Que eu tive hoje, o meu treinamento hoje foi estudar esses capítulos antes da nossa live, para poder trazer esse conteúdo para vocês, né? Então eu vou falar aqui e eu quero que vocês repitam mentalmente, tá? Bom, quem ainda não está com o copo de água, coloque o copo de água do lado do celular. Essa água, depois que a gente enviar a energia, vocês podem colocar essa água numa garrafa com mais água e dar para as pessoas da família. Pode colocar para o pet tomar, pode vocês tomarem também ao longo do dia, que é uma água que vai estar polarizada com uma energia muito benéfica para vocês, tá? Então, eu vou falar agora os decretos e depois, quem não precisa se preocupar em anotar os decretos agora, depois isso vai ser publicado no meu Instagram, tá bom? Então, vamos lá. Aí vocês vão mentalizando ou repetindo, pode até repetir em voz alta. Então, posso começar? Vou começar os decretos, tá bom? Eu peço à minha estrutura celular que realize uma permanente e completa limpeza de toxinas com a retirada de todas as células defeituosas e de gordura desnecessárias. Eu peço à estrutura celular que realize uma permanente e completa limpeza de toxinas com a retirada de todas as células defeituosas e de gordura desnecessárias. Eu sou a saúde. Eu peço à minha estrutura celular que se regenere a si mesma, me mantendo saudável de corpo, mente e alma. Eu peço à minha estrutura celular que se regenere a si mesma, me mantendo saudável de corpo, mente e alma. Eu peço que seja feita uma limpeza e transmutação de todos os pensamentos, emoções e sentimentos, doenças físicas, emocionais e espirituais, que essas energias sejam transformadas em energias harmoniosas, promovendo o meu perfeito equilíbrio. Eu sou o equilíbrio. Eu peço que seja feita uma limpeza e transmutação de todos os pensamentos, emoções e sentimentos, doenças físicas, emocionais e espirituais, e que essas energias sejam transformadas em energias mais harmoniosas, promovendo o meu perfeito equilíbrio. Eu sou a saúde, eu sou a cura, eu sou o equilíbrio. Eu sou a saúde, eu sou a cura, eu sou o equilíbrio. Então, eu vou publicar isso no meu Instagram hoje, tá? Eu prometo para vocês, tá bom? Então, é isso, gente. Alguém quer falar mais alguma coisa? Quer deixar um comentário antes da gente enviar Alguém tem perguntas? Alguém perguntas? Eu quero só lembrar também que ontem eu fiz uma live, tá aqui gravada no meu Instagram, em relação à ansiedade, e no final dela eu fiz uma ativação da cura, da mesa multidimensional arcturiana para cura em todos os níveis. Então foi uma ativação muito forte, com um decreto longo até, onde a mesa fez um processo de cura mesmo para todas as questões emocionais, mentais, físicas, espirituais. Então, quem quiser pode assistir a live e também ou avançar até o momento da ativação da mesa, da abertura da mesa, para poder receber essas frequências de cura também. Hoje a gente está falando de doença, então
façam os decretos que a Adri passou, que são fortíssimos, façam aí por vários dias, diariamente, e assistam a essa live aqui, salvem essa live e avancem, quem quiser, no momento do envio do Sistema Arcturiano de Cura Multidimensional, que também vai te ajudar nesse processo de limpeza. E quem quiser, assiste a ativação da mesa multidimensional arcturiana que eu fiz ontem na minha live para a cura em todos os níveis, tá bom, gente? Tô vendo... Quem quiser fazer uma mesa multidimensional arcturiana, entre em contato comigo ou com a Mariana, né? Nós duas trabalhamos com isso. E vocês podem fazer a mesa para vocês limparem a área financeira, os relacionamentos, limparem de todas as energias nocivas e atrair, co-criar uma nova situação na vida de vocês. Perfeito. Tá bom? E também, além da mesa, nós temos diversas técnicas terapêuticas aí que podem ajudar vocês. Então, entrem em contato para vocês conhecerem melhor o nosso trabalho. Tá bom? E vamos então lá? Isso, vamos lá. E eu já estou preparada. Você vai enviar comigo, exatamente. Hoje será em 4 mãos o envio da energia, gente. A Adri vai enviar comigo no Sistema Arcturiano de Cura Multidimensional. Então vamos lá, gente. Está todo mundo já com seus copos d'água. Eu vou colocar uma música aqui. Deixa eu ver se eu consigo pôr. Esqueci. Vou colocar uma música aqui. E eu vou pedir para vocês se acomodarem aí de uma maneira confortável. Quem quiser deitar, pode deitar. Quem quiser sentar, recostar, esticar as pernas. Fiquem à vontade. Eu quero que vocês fiquem confortáveis o máximo possível. Eu peço que vocês fechem os olhos. Tomem 3 respirações profundas, uma respiração bem profunda mesmo, enchendo bastante os pulmões, depois soltando esse ar devagarzinho. Respirar é importante, nós esquecemos de respirar. Respirar alivia a ansiedade, as tensões. Respirem mais vezes quando vocês estiverem nervosos. Respirem profundamente, que ajuda a relaxar, tá? Então, respirando. Fechem os olhos. E eu vou fazer agora uma invocação. Eu, Mariana Nonato Aloysio, invoco agora a amada presença de Deus Pai e Mãe, o Cristo Cósmico, o Espírito Santo Shekinah, Senhor e Senhora Arcturus, a minha equipe de guias arcturianos, o comandante Astacheran e o comando Ashtar, a minha mônada, meu eu superior, os guias mentores e o eu superior de todos que estão aqui nessa live, a bem-amada Mãe Maria, Mãe Quanin, os anjos da cura, do raio verde, os médicos da cura da grande fraternidade branca, pedindo o vosso divino auxílio para me ajudarem a realizar esse tratamento através do Sistema Arcturiano de Cura Multidimensional. Gratidão, gratidão, gratidão. Vão respirando. Vou falar também. Eu, Adriana Alves da Silva, invoco agora a amada presença de Deus Pai e Mãe, invoco o Espírito Santo Shekinah, Senhora de Arcturus, e equipe de Astacheran, e o comandante Ashtar, e a mônada da equipe, a bem-amada Mãe Maria, a grande cura do médicos de cura da grande fraternidade branca. Peço ao vosso divino auxílio para me ajudarem a realizar esse tratamento através do envio do Sistema Arcturiano de Cura Multidimensional. Gratidão, está feito, está feito, está feito.
Eu, Mariana Nonato Aloísio, agradeço a amada presença de Deus Pai e Mãe, o Cristo Cósmico, o Espírito Santo Shekinah, Senhor e Senhora Arturos, minha equipe de guias arcturianos, o comandante Ashtar Sheran, o comando Ashtar, minha mônada, meu superior, os meus superiores, guias e mentores de todos que estão aqui nessa live, a bem-amada Mãe Maria, Mãe Kuan Yin, os anjos da cura do raio verde, os médicos da cura da grande fraternidade branca. Agradeço o vosso divino auxílio por terem nos ajudado a realizar esse tratamento através do sistema arcturiano da cura multidimensional. Está feito, está feito, está feito. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão aos irmãos arcturianos e todos os nossos mestres e guias envolvidos nessa cura. Gratidão. Bom, gente, vocês estão aí? Tá tudo bem com vocês? A gente quer saber o que vocês sentiram, se vocês gostaram. Falem oi, falem o que vocês acharam. Quem está entrando agora, essa live vai ficar gravada no meu canal e pode assistir. Não tem tempo nem espaço, essa ativação funciona, mesmo que seja feita várias vezes. Assista, compartilhe, curta, porque essa live vai poder alcançar mais pessoas, tá? E não fique triste, a gente já está no final, mas dá para assistir depois, tá bom? Dri, acho que ninguém mais quer falar nada. Ah, a Sueli Ferreira falou sentir muita paz. Que bom, tá vendo? O intuito é esse mesmo, é trazer paz, tranquilidade, aliviar as tensões. É isso mesmo que a gente quer. Mais alguém gostaria de comentar? Bom, gente, queria agradecer o convite da Mariana, né? Assistam essa live quantas vezes vocês acharem necessário, compartilhem com pessoas.
E a gente vai estar aqui a semana que vem também, falando sobre um assunto muito pertinente para vocês. Isso. Tá bom? Gente, logo, logo para abril nós temos novidades. é isso aí. Gratidão, Sueli, gratidão, Cleusa, gratidão a todos que estiveram aqui com a gente no dia de hoje. Que vocês tenham um lindo final de semana, tranquilo, cheio de paz, cheio de alegria. Novamente, quem está entrando agora, a live vai ficar gravada no meu Instagram. Pode entrar lá e acessar. Lá as ativações vão funcionar do mesmo jeito. E na semana que vem, meio-dia, estaremos aqui de novo, falando, batendo um papo gostoso aqui com vocês. Gente, gratidão e até a próxima sexta. Obrigada. Gratidão. Deus, Ótimo fim de semana para vocês. Tchau, tchau.